Hello, jovem! Vou começar mais esse vídeo. O vídeo anterior eu tinha começado a compartilhar a apresentação antes de começar a gravar. E aí, não sei se tem a ver com ele ter demorado a reconhecer que estava gravando e compartilhar a tela com você. Reconhecer que estava gravando, não. Quando começou a gravar, reconhecer que estava compartilhando tela. E demorar a aparecer a tela para você. Ficou um bom tempo de discussão lá sem aparecer a tela para você. Mas agora já comecei a gravar e, tipo, o problema é que eu só vou saber se deu algum problema depois que eu tiver gravado toda a aula, né? Só depois de toda a aula pronta, que não dá para eu ver aqui antes. Mas, ó, vou compartilhar tela. E nesse momento, tá rodando aqui para mim, carregando. Deveria, já começar a compartilhar com você. Você já deveria estar vendo a minha tela aqui do notebook. Se você estiver só me vendo, tá errado. E aí eu pulo para cá. Espero que você esteja vendo minha página em branco. Bom, é o seguinte. Eu discuti, não muito aprofundado. Deixa eu ver só o que é isso aqui. É o ícone de compartilhamento. Eu discuti só superficialmente potencial, deixei para você, porque na verdade o potencial aqui, a discussão não tem nada de novidade em relação ao que você vê em Física 3, a não ser a forma de relacionar o potencial com o campo elétrico. A princípio, você não viu em Física 3 que o campo elétrico vai ser escrito como menos o gradiente do potencial. Mas isso é simples, isso é só você reverter a relação de que a diferença de potencial ele é definido como menos a integral de A até B de E escalar dl. Isso aqui eu já estou colocando como sendo a diferença entre os pontos A e B. Então, isso aqui é o potencial no ponto B em relação ao ponto A. E aqui a gente já pode ter colocado que o ponto A é o nosso referencial onde o potencial é igual a zero. Por isso que eu estou escrevendo um único V aqui. Mas se fosse para ser rigoroso, teria que ser VB menos VA. Não que isso aqui não está rigoroso, tá? Eu digo só porque aí eu tenho que explicar por que eu estou colocando um único V. Mas essa expressão de cima está completamente correta. Mas aí eu teria que escrever VB menos VA igual a menos integral de A até B de E escalar dl. Essa é a definição de diferença de potencial. Passei como atividade para você discutir por quê. Por que a definição de diferença de potencial é isso daqui. E aí, para você simplesmente relacionar isso com isso, é só fazer, por exemplo, que isso daqui, esse ΔV, ele é a mesma coisa que a integral de dV. E a integral de dV, um elemento infinitesimal dV, pode ser escrito como gradiente de V escalar dl. Isso aqui é uma questão do cálculo, tá? Coisas lá do cálculo. Você pode escrever uma variação infinitesimal numa função como sendo escrevendo dessa forma, quando essa função depende de mais de uma variável. Opa. E aí, no caso, eu já estou te dando a resposta de uma das coisas que eu pedi também para você fazer como atividade para casa, que era mostrar isso. Então, o ΔV, que é isso daqui, pode ser escrito como integral de dV, que seria de VA até VB, assim como a integral do lado direito é de A até B, então vai ser de VA até VB. Então isso é igual a menos a integral de A até B de E escalar dl. E como o dV, que é uma variação infinitesimal de uma função de mais de uma variável, ela pode ser escrita assim,
como sendo o gradiente da função escalar um deslocamento no espaço que representa uma variação de todas as variáveis ao mesmo tempo, mesmo que você não faça a variação de todas as variáveis ao mesmo tempo. No final das contas, esse DL representa o deslocamento no espaço das variáveis. Se for, por exemplo, um espaço, literalmente espaço físico, né? XYZ, então esse DL aqui é um deslocamento na direção X, um deslocamento na direção Y, assim, um deslocamento infinitesimal, né, dx, dy, dz, mas mesmo que não faça um deslocamento dy, dz, faça um deslocamento somente na direção X, que é um dx, você pode chamar isso de um DL resultante. Não importa qual é o valor do deslocamento em cada uma das direções X, Y, Z. No final das contas, você tem um deslocamento resultante dl e o dv pode ser escrito assim. Então, se você substituir isso aqui, é só fazer a comparação das duas integrais. Porque você substituindo o dv por isso daqui, aí a integral deixa de ser em dv, deixa de ser uma integral de va até vb, e passa a ser uma integral em dl igual do lado direito. E aí você compara quem são os... Eu já esqueci os termos. Gente, tem tanto tempo que eu não estudo cálculo mesmo para lembrar dos termos. Isso aqui é o integrando? Ou isso daqui é o integrando? O elemento de integração não é um integrando. Eu acho que o integrando é a função que se está integrando, não é? Então, o integrando, no caso, quando a gente substituir o dv, vai ser o gradiente de v. E o dl vai ser o elemento de integração, que eu não lembro qual que é o termo correto que a gente dá para a nomenclatura dos elementos aqui na integral. Esqueci das coisas. Enfim, só substituir e fazer a comparação. Você vai ter o gradiente de V igual a menos E. Então, é isso daqui. Por conta da relação dessa expressão aqui. Bom, mas eu quero que você argumente da onde que vem essa definição. Claro que VB menos VA, quando eu estou escrevendo só um V, eu já estou entendendo que eu estou chamando o VB do meu V genérico, que eu estou querendo conhecer, e o VA, estou falando que é zero porque eu estou colocando no ponto A, onde é o meu referencial de potencial igual a zero. Então, fica só o V mesmo, para eu ter menos termos para ficar escrevendo e carregando nas contas. Então, isso daqui é novo para você, em relação ao que você viu em Física 3, o resto não. O resto não é novo, então eu deixei mais para você fazer essas discussões. Mas qualquer dúvida, você pode me mandar mensagem e a gente discute, tá? Eu te ajudo a interpretar e a refletir em cima dessas coisas. Tá? Mas aí eu vou passar mais rápido sobre essa discussão do potencial. Mas, como... uma das perguntas que eu fiz para você, de que o rotacional de igual a zero significa que o E, então, é um campo conservativo. Por que que é um campo conservativo? Está associado com trabalho lá da Física 1, tá? Porque rotacional de E igual a zero é equivalente à integral de E fechada escalar dl igual a zero. Então, fazer a integral de E escalar dl num caminho fechado ser igual a zero, e isso implica que o E é um campo conservativo. E essa integral aqui reflete no rotacional dele ser zero. Então, as duas coisas são equivalentes. Essa integral ser zero é a mesma coisa que o rotacional ser zero. Por isso que isso daqui, ser zero, implica que o E é conservativo, porque essa integral ser zero implica que o E é conservativo. Mas por que essa integral ser zero implica que o E é conservativo? Dica, vai lá na definição de trabalho. Isso aqui tem a ver intimamente com trabalho. Então, a única coisa nova aqui também é escrevermos a equação na forma diferencial. Essa equação aqui, que traz uma informação a respeito do campo eletrostático, de que o campo eletrostático é conservativo, portanto, essa integral fechada é zero, implica que o rotacional é zero. Então, essas duas equações estão passando exatamente a mesma informação, só que uma é integral, a outra é uma equação diferencial.
Uma é uma equação que a gente chama de equação macroscópica, a outra é uma equação microscópica. Ok? E aí, deixa eu ver aqui se eu passei para você. Ainda não. Não lembro se eu escrevi isso na aula passada, dentro daquelas atividades para você fazer. Mas para você também acompanhar, fazer um estudo do conteúdo da página 57, faz o seguinte, eu quero que você estude esse conteúdo da página 57, que é o tópico Comentários sobre o potencial. Quero que você estude esse comentários sobre o potencial, que termina na página 58, e aponte quais são as discussões que você acha mais importante. O que você achou de mais relevante das coisas que ele discutiu aí? Tá? Então, um apontamento sobre os elementos mais importantes dentro da discussão. Eu quero saber qual é o seu poder de identificar informações importantes a respeito de uma discussão. Ok? Então, beleza. Então, agora temos o seguinte. Se a gente for prosseguir, lá na página 59, a gente agora tem a informação de que o campo elétrico ele pode ser escrito como menos o gradiente do potencial. E que a gente conhece agora a lei de Gauss na forma diferencial, que é o divergente de E, igual a ρ sobre ε0. Então, agora conhecemos essas duas informações. Primeiro, conhecemos a respeito do lei de Gauss. Depois, chegamos à conclusão que, se a gente definir uma função escalar que está associada ao campo elétrico, a gente pode relacionar essas duas funções, o campo elétrico e essa função escalar, que foi definida posteriori, assim, dessa maneira. As duas equações que são importantes na eletrostática, são as mais importantes, são essas daqui, que é aquela que a gente obteve na aula passada, o divergente e o rotacional. Eu não lembro se eu pedi para você fazer isso como tarefa, mas calcule isto. Então, te peço como tarefa, porque eu só falei que tem uma vaga lembrança de que se a gente calcular isso diretamente, o livro não faz isso, dá zero, mas eu não fiz esse cálculo para você, então vou botar você para fazer ele. Você pode fazer ele em coordenadas esféricas ou em coordenadas cartesianas, o que você preferir. Coordenadas esféricas, a princípio, parece mais fácil, porque você tem o E já escrito em termos de R chapéu sobre R ao quadrado. Então, você não precisa carregar todas as constantes, tá? Q sobre 4π ε0, essas constantes aqui não são importantes. O que é importante é o que vai acontecer com R chapéu sobre R ao quadrado, porque o rotacional vai atuar só sobre ele. Isso aqui é constante. Então, se você quiser ignorar essa constante aí das suas contas, você pode calcular só o que é o rotacional de R chapéu sobre R ao quadrado. E nesse caso aqui, o campo elétrico seria o R manuscrito, né? Chapéu sobre R manuscrito ao quadrado.
Porém, você pode fazer direto nesse R aqui, tá? Não precisa escrever em termos de R manuscrito, não, porque seria R menos R'. Aí você só ficaria carregando esse R', sendo que o rotacional também só vai atuar no R. Se você definir o R manuscrito, você vai ficar carregando esse R' aqui à toa e o rotacional vai atuar só no R de qualquer maneira. Então você pode fazer já direto o rotacional daqui e ignorar esse R' também. O resultado, se for zero, e é para dar zero, né, dando zero isso daqui, se não der tem alguma coisa errada, é porque com R manuscrito também vai dar zero, ok? Então faça essa continha. A princípio, fazer em coordenadas esféricas que eu estava falando parece mais fácil, porque isso daqui já está em coordenadas esféricas, R chapéu sobre R ao quadrado. Pronto, a função já está pronta em coordenadas esféricas. Aí você tem que escrever o rotacional em coordenadas esféricas. O rotacional em coordenadas cartesianas é mais fácil, mas aí você vai ter que reescrever o R chapéu sobre R ao quadrado em coordenadas cartesianas. Por exemplo, como que é o R chapéu em coordenadas cartesianas? Aí ele vai ser R vetor sobre R módulo, e aí como está dividido por R ao quadrado módulo, vai ficar sobre R ao cubo, e aí o R módulo é raiz de x quadrado mais y ao quadrado mais z quadrado, então o módulo já está escrito aqui em termos de coordenadas cartesianas, e o vetor é x na direção x chapéu, mais y na direção y chapéu, mais z na direção z chapéu. E aí a sua função vai ter três termos, vai ter componente x chapéu, componente y chapéu e componente z chapéu. É só você pegar esse vetor R aqui, e jogar ele aqui, e o módulo de R e jogar ele aqui elevado ao cubo. Pronto, aí você tem o seu R chapéu sobre R ao quadrado em coordenadas cartesianas. Vai ser o x dividido por x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 meios, que está elevado ao cubo, isso na direção x chapéu, mais y, elevado a 3 meios na direção y chapéu, mais z, elevado a 3 meios na direção z chapéu. E aí, pronto, você tem seu r chapéu sobre r ao quadrado. A princípio, você simplifica a forma como você vai escrever o rotacional se você estiver trabalhando com coordenadas cartesianas, porque vai ser só derivada d dx, d dy, d dz, enquanto em coordenadas esféricas vai aparecer os termos aqui, 1 sobre r e tal, né? Mas você complica a sua função, porque aí a sua função vai ter que ser essa daqui, não só o r chapéu sobre r ao quadrado. Ok? Mas de qualquer forma, os dois é para dar certo. Você pode fazer qualquer um dos dois jeitos. Então eu quero que você faça isso daqui também. Relembrando, você vai fazer cada uma dessas contas que eu vou te pedindo em papel, depois você vai tirar foto, digitalizar e postar lá no Moodle, no link que eu vou criar. Beleza, essas aqui são as duas equações importantes da eletrostática. Com essas duas equações, a gente descreve qualquer comportamento físico a respeito de eletrostática. Tá? O divergente de um campo eletrostático tem que dar ρ sobre ε0, e o rotacional de um campo eletrostático sempre dá zero. Pronto. Qualquer campo eletrostático tem que obedecer essas duas equações. E aí, a gente define o potencial elétrico. Por que a gente definiu o potencial elétrico? De novo, está relacionado com o trabalho. A definição do potencial elétrico está relacionada com o trabalho. Tá? Porque o potencial elétrico ele é definido a partir da energia potencial elétrica. E aí você tem que voltar lá na mecânica, lá em Física 1, e relembrar como que se define a energia potencial elétrica em termos do trabalho. Por que a gente define o potencial elétrico? A gente define o potencial elétrico quando uma força é conservativa. Quando uma força é conservativa,
E aí você tem a integral de F escalar dl dependendo somente da posição, uma força que depende somente da posição, significa que essa integral não vai depender do caminho, melhor dizendo, perdão, força depende só da posição, então a integral não vai depender do caminho, só vai depender dos limites de integração, um ponto inicial e um ponto final. Você pode associar a essa força uma função escalar chamada energia potencial. Se essa força for uma força elétrica, você associa a ela uma energia potencial eletrostática. E aí, associada à energia potencial eletrostática, você define a partir dela o potencial eletrostático, que é diferente. Energia potencial eletrostática é diferente de potencial eletrostático. A energia potencial está associada à força. O potencial está associado ao campo elétrico. Beleza. E aí, o que eu ia falar agora? Deu um branco aqui. Tá. Da mesma forma que se a força for conservativa, você pode associar a essa força uma energia potencial, se o campo elétrico é conservativo, ou seja, se essa integral aqui dá zero, você também pode associar a ela uma função escalar, ou seja, um potencial elétrico. Então, isso daqui implica que o campo elétrico é sim, não o campo elétrico, mas na verdade é o campo elétrico sim. Isso daqui implica que o campo elétrico é função somente de posição. Função de posição, de mais nada. Se ela é função somente de posição, significa que essa integral não depende de caminho e, portanto, a integral fechada dá zero. Então, integral não depende do caminho. Se essa integral não depende do caminho, significa que uma integral aberta, que vai começar num ponto e terminar em outro ponto, vou colocar um menos aqui, e aí fica um desafio para você. Por que desse menos? Quero que você pense sobre ele também, tá? E também traga a discussão desse menos para mim. Você sabe, você já estudou isso. Você já estudou por que desse menos. Você só tem que entender e fazer as conexões. Você tem que pegar a manha, talvez você já tenha até pego a manha, não sei. Mas talvez não. A minha experiência me diz que os alunos, quando chegam aqui ainda deixa passar algumas coisas batidas. E esse é um dos detalhes que costumam deixar batido. Então, vocês têm que pegar a manha de conseguir investigar o máximo possível e entender por que os detalhezinhos vão ficando nas contas, nas teorias, certo? Algumas coisas que talvez vocês vê e não questionam, vocês têm que aprender a questionar. Por que desse menos? Uma bobeirinha, mas isso tem que chamar a atenção, tá? Você tem que começar a fazer parte da forma de estudo de vocês, da observação de vocês. Essas coisas têm que fazer um sentido. Vocês não podem ficar aceitando as coisas assim. Por que desse menos? Então, quando a gente faz essa integral de um ponto A até um ponto B, isso vai dar VB menos VA. Não vai dar zero, porque a gente não começou num ponto e terminou no mesmo ponto, ou seja, não fez a integral fechada. Mas se a integral fechada sempre dá zero, significa que isso daqui não depende do caminho. Se não depende do caminho, o resultado dessa integral vai ser somente uma função que só depende do ponto final e um valor que só depende do ponto inicial. E esses valores estão associados a uma função que vamos definir. Então, define-se a função potencial escalar. Potencial elétrico, escalar elétrico.
certo? Definido o potencial elétrico, por que que o potencial elétrico foi definido? Porque isso daqui é verdade. Potencial elétrico só dá para ser definido porque essa integral fechada é zero. Qual é uma outra forma que dá para ver diretamente isso? Olhando para forma diferencial que expressa a mesma informação dessa integral. Qual é? Rotacional. Lembra que do teorema de Stokes, a gente transforma a integral de linha fechada numa integral de área que tem um rotacional? Aplica o teorema de Stokes aí. Essa integral de linha vira uma integral de área, que se a integral de linha é igual a zero, essa integral de área, que é a mesma integral de linha, também é zero. Portanto, quem é zero aí é o rotacional. Para que essa integral dê zero, porque o rotacional é zero. Porque no caso da integral de área, ela não é fechada igual a integral de linha. Tá? Porque o rotacional é zero. Portanto, o rotacional do campo ser zero permite a gente associar ao campo elétrico E uma função escalar. Por quê? Aqui é mais fácil de ver. Vamos lá, voltar lá no capítulo 1. Eu quero que você pegue o livro enquanto você estiver vendo essa aula. Quando chegar nesse ponto, pegue o livro, me acompanhe. Se eu chegar antes de você nessa parte, você dá pausa. Está lá na página 16, lá nas segundas derivadas. É a equação 1.44. O que a equação 1.44 fala? Que o rotacional, e é uma das equações que eu quero que você comprove também, o rotacional de um gradiente de t é igual a zero. Quem é t? Qualquer função. Não importa quem é t, o que importa é que você está fazendo um rotacional de um gradiente. Não importa quem é a função que está dentro desse gradiente. Se é o rotacional de um gradiente, vai dar zero sempre. Então, olha para essa equação. Rotacional de qualquer gradiente, não importa gradiente de quem. Rotacional de um gradiente dá zero sempre. Então, se a gente olha para essa equação aqui, ó, o rotacional do campo elétrico, onde o campo elétrico é um vetor, é uma função vetorial, está dando zero, significa que eu posso escrever esse campo elétrico como sendo o gradiente de alguém. Por quê? Porque escrever assim, eu estou garantindo que na hora que eu substitua o campo elétrico em termos desse gradiente de alguém, eu automaticamente estou satisfazendo essa equação. Eu estou garantindo que essa equação sempre vai dar zero. Porque essa equação na eletrostática sempre tem que dar zero. Captou a ideia? Então, a mesma coisa, é a mesma informação que a gente obtém daqui, só que aqui eu estou olhando do ponto de vista integral. A integral fechada dá zero, implica que essa integral não depende do caminho, portanto, essa integral entre dois pontos vai dar uma função que dá um valor num ponto menos o valor no outro ponto. Então, vai dar valores que dependem somente do ponto inicial e do ponto final. Então, essa função, a gente define a partir dela o potencial escalar. A partir do fato dessa integral aqui ser igual a zero, portanto, não depender do caminho. A mesma coisa de olhar do ponto de vista do rotacional. Rotacional é zero, significa que eu posso escrever esse campo elétrico que o rotacional tem que dar zero sempre, como sendo o gradiente de alguma coisa, que aí eu garanto que vai dar zero sempre, porque matematicamente isso aqui sempre acontece. O rotacional de qualquer gradiente sempre vai dar zero. Quer dizer que se o E tem que sempre dar zero, o rotacional dele, é porque o E pode ser escrito como gradiente de alguém, que aí sempre vai dar zero mesmo. Só que aí vem o menos, é o mesmo menos daqui, ó. Funcionaria ser mais? Funcionaria. Porque, assim, funcionaria do ponto de vista de eu garantir que esse rotacional aqui dá zero, tá?
Funcionaria ser mais? Funcionaria do ponto de vista que eu preciso que o rotacional de E sempre dê zero? Preciso. Então, se o E for um gradiente positivo, sempre eu estou conseguindo que dê zero? Sim, consigo. Mas aí eu quero colocar um negativo aqui. Vai continuar dando zero? Vai. Por que eu vou pôr o negativo, então? Quero que você discuta por que o negativo está aqui. Aqui não ajuda. Olhar para a equação diferencial não ajuda a entender o negativo. O negativo vem da forma integral, tá? Lá do trabalho que você vai relembrar lá em Física 1, da relação de energia potencial com trabalho. Por que aparece o negativo quando você define energia potencial? E aí esse negativo vem sendo trazido até hoje aqui, ok? Então, beleza. Tranquilo. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, isso daqui, E ser escrito como menos gradiente de V, ele saiu dessa equação, saiu do rotacional de E ser igual a zero. Falta agora eu só encontrar uma função potencial, assim, independente da cara que o potencial elétrico tenha, a equação rotacional está satisfeita. Não importa que potencial que eu vou substituir aqui, isso daqui vai dar zero. Porque o rotacional de um gradiente sempre vai dar zero, não importa qual é a função potencial. Porém, eu preciso que a lei de Gauss também seja satisfeita. Portanto, a lei de Gauss é quem vai garantir que não é qualquer função que eu vou colocar aqui. Tem uma função específica que vai satisfazer o meu problema eletrostático específico. Como que eu encontro qual é o potencial que eu preciso para resolver o meu problema na eletrostática? Pego esse E e substituo aqui. Portanto, substituindo E igual a menos gradiente de V na lei de Gauss. Temos menos divergente do gradiente de V igual a ρ sobre ε0. Quem que é divergente do gradiente? Voltando lá no capítulo 1, lá no página 16 ainda, no tópico segundas derivadas, tá lá, é o primeiro que ele apresenta, é o divergente do gradiente. Quando você calcula o divergente do gradiente, é o que a gente define como laplaciano. Eu vou passar o menos para o lado direito. É errado falar passar menos para o lado direito, mas na prática não é. Na prática sempre funciona, então. Mas o menos vai aparecer aqui porque a gente vai multiplicar dos dois lados por menos 1. Né? Então, Laplaciano de V igual a menos ρ sobre ε0. E o que é isso? Isso é a equação de Poisson. A equação de Poisson é uma equação que a gente resolve para problemas eletrostáticos para encontrar o potencial elétrico. Se a gente quiser encontrar o campo elétrico, a gente resolve essas duas equações diferenciais aqui, ó, lei de Gauss e a ideia do campo conservativo, a equação do rotacional que significa campo conservativo. Não tem um nome, né? Isso aqui é lei de Gauss, mas isso aqui não tem um nome. Isso daqui vai ter um nome, tá? Isso daqui é um caso particular da equação da lei de Faraday. Essa equação aqui, no final das contas, a gente vai ver que a gente obtém ela da lei de Faraday. Porque o eletromagnetismo, ele é todo descrito por 4 equações. Basta 4 equações, 2 que envolvem campo elétrico, 2 que envolvem campo magnético. As 2 que envolvem campo elétrico, na verdade, tem misturas, né? A lei de Faraday, por exemplo, envolve campo elétrico e magnético. Só que para ter campo magnético, você precisa de corrente elétrica. Campo magnético variando no tempo, principalmente isso. Para ter campo magnético variando no tempo,
você precisa estar fora da eletrostática. Na eletrostática, a lei de Faraday vai dar a integral de E escalar dl zero, que é justamente isso daqui, resultando em rotacional de E igual a zero. Então, isso daqui, por enquanto, não tem nome, mas vai vir da lei de Faraday. Então, todo o eletromagnetismo, a gente vai ver vários problemas, vários exemplos e tal, mas como eu te falei, teorias que trabalham com campo vetorial, se você conhecer duas equações, que é divergente e rotacional, você consegue resolver os problemas que envolvem aquele campo vetorial todos, porque você vai ter todas as informações necessárias, teorema de Helmholtz, certo? Com o divergente e o rotacional, você tem toda a informação a respeito daquele campo vetorial. Então, a gente vai para a eletrostática, depois para a magnetostática, depois a gente sai do campo das estáticas e faz as coisas se movimentarem no tempo, mas mesmo não estando no campo da estática, mesmo as cargas estando se movimentando no tempo, e o campo elétrico e o campo magnético estarem variando no tempo, basta a gente conhecer o divergente e o rotacional de cada um deles. Então, a gente vai ter o divergente do campo elétrico e o divergente do campo elétrico, o rotacional do campo elétrico, perdão. Rotacional do campo elétrico só é zero na eletrostática, saiu da eletrostática não vai dar zero, e aí é o que a gente chama de lei de Faraday, certo? Então, lei de Gauss e lei de Faraday, divergente do campo elétrico e rotacional do campo elétrico. E mais duas equações que é divergente de campo magnético e rotacional de campo magnético. Divergente de campo magnético, muitos livros falam que não tem nome, muitos livros, Halliday, não sei se o Moisés chama a equação do divergente do campo elétrico, de campo magnético, de equação da ausência de monopolo magnético. É um nome horrível, não faz sentido. O Griffiths fala equação sem nome. Mas eu acho que pode chamar de lei de Gauss. Porque é a mesma ideia da lei de Gauss, mesma ideia de fluxo. Só que, como é um fluxo numa superfície fechada, para as linhas de campo magnético, sempre dá zero. Não existe carga magnética para dar carga na superfície gaussiana, toda a carga no interior da superfície gaussiana sobre epsilon zero. No caso, seria μ0. Quando a gente chegar na magnetostática, você vai ver que o μ0 surge análogo ao epsilon zero. Você já deve ter visto isso em física 3. Né? Então, o divergente de B, eu gosto de chamar de lei de Gauss para o magnetismo, para o campo magnético. E o rotacional de B. O rotacional de B é lei de Ampère. Então, lei de Gauss e lei de Faraday. E divergente de B e rotacional de B, que é lei de Gauss magnética e lei de Ampère. 4 equações que descreve todo o magnetismo. Lei de Gauss, divergente de B, lei de Ampère, lei de Faraday. Então, por enquanto, essas duas aqui descrevem toda a eletrostática. Essa daqui é um caso particular da lei de Faraday, certo? Rotacional de E igual a zero. Portanto, quando a gente quer resolver problemas e encontrar direto o campo elétrico, teríamos que resolver essas duas equações. Mas, se a gente quer um sistema um pouco mais simples, a gente pode resolver uma equação que não envolva uma função vetorial, envolva uma função escalar, que no caso é o potencial elétrico. Essa função é a equação de Poisson. Essa função é o potencial elétrico, mas essa equação, né? É a equação de Poisson. Resolvendo a equação de Poisson para o problema específico, levando em consideração a geometria do problema e tal, a gente encontra qual é a função escalar que é adequada para o nosso problema. E aí, a gente só tem uma equação para resolver. Do ponto de vista de potencial elétrico, só temos uma equação. Do ponto de vista de resolver direto para campo elétrico, a gente tem duas equações, que é o divergente e o rotacional. Por que quando a gente reescreve definindo um potencial elétrico e escreve as equações
em vez do campo elétrico, a gente escreve em termos do potencial elétrico, porque duas equações virem uma? Porque a forma de definir a relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico já saiu de uma das equações, saiu daqui. Portanto, escrever o campo elétrico como sendo menos gradiente de V já satisfaz essa equação. Então, a gente não precisa se preocupar em satisfazer essa equação, só precisamos nos preocupar em satisfazer essa. Então, substituindo essa forma de escrever o campo elétrico nessa equação, só temos essa equação para resolver. Então, quando a gente define uma função escalar, a gente troca duas equações que precisávamos resolver por uma. Fica muito mais simples. Essa é a simplicidade de trabalhar com a função escalar. Essa é a vantagem que o Poisson mostrou de se definir um potencial, uma função potencial. Em vez de você trabalhar com a função vetorial, né, que é o campo vetorial, no caso o campo elétrico, essas coisas também são válidas para o campo gravitacional, você define uma função escalar que está associado com aquele campo vetorial. E trabalhar com a função escalar é mais simples, porque a função escalar é um escalar, não tem componentes. O campo elétrico você teria que desenvolver as componentes dele. Então a função escalar não tem componentes. E você troca duas equações por uma única. É claro que em troca de uma complicação, né? Não é só vantagem, tem uma pequena complicação aqui, mas é uma complicação que vale a pena. Qual é a complicação? As duas equações diferenciais que tínhamos de campo elétrico eram equações de primeira ordem. A gente trocou duas equações por uma forma de resolver onde a gente só tem uma equação para resolver, mas se tornou uma equação de segunda ordem. A equação de segunda ordem é mais complicada de resolver. Mas ainda assim vale a pena. Encerramos aqui a nossa discussão de equação de Poisson, porque isso vai ficar para o capítulo 3, tá? Capítulo 3 é onde a gente ataca a equação de Poisson diretamente. Aqui é só apresentar a equação de Poisson mesmo. E aí, no livro, iria mostrar aqui a definição do potencial como 1 sobre 4πε0, integral de ρ de r' de tal linha sobre r manuscrito, que é a expressão válida para calcular o potencial de uma distribuição de carga contínua, mas isso é da aula passada, né? Você viu no vídeo passado. E eu deixei a tarefinha também, Você se sentiu com 10 anos de idade agora, voltando da escolinha, depois da merenda vai fazer a tarefinha. Então, te passei essa atividade aqui para você treinar, que é calcular o potencial de uma casca esférica, qual que é o potencial em cima do eixo Z, que é o exemplo 2.7 do livro. Então, faça isso. Seguindo aqui, após esse exemplo 2.7 que você vai fazer, o próximo tópico se chama condições de contorno na eletrostática. Deixa eu ver se está tudo ok aqui com a gravação. Está tudo ok? Condições de contorno na eletrostática. Quer saber? Vou deixar essa parte de condições de contorno para o capítulo 3. Mesmo que o livro apresente isso agora, a gente não vai usar isso agora. Vou deixar isso para o capítulo 3, tá? Vou pular essa parte. E vamos lá para energia potencial eletrostática. Trabalho na eletrostática. Se eu esquecer, acho que não vou esquecer, mas se eu esquecer, me ajuda a lembrar de discutir essas condições de contorno que está no capítulo 2, tá? Quando eu chegar nos conteúdos do capítulo 3. Então, 2.4.
Trabalho e energia na eletrostática. Bom, é o seguinte, a questão do trabalho, ele é definido como sendo a integral de F escalar dl, de um ponto A até um ponto B. Cara, eu esqueci de dar uma lidinha nessa parte, né? Para eu não ficar tão perdido assim. Por exemplo, a ideia aqui, ó, só para eu ter a mesma, só para eu conseguir passar o raciocínio que está no livro. Suponha que você tem uma configuração estacionária de cargas fontes, beleza? Então suponha que você tenha uma configuração de cargas aqui, Q1, Q2, Q3, e assim por diante. Assim por diante. E quer movimentar uma carga de prova Qzão do ponto A ao ponto B. Então você tem uma carga Qzão. Você quer levar ela do ponto A até o ponto B. Ponto A é o ponto de partida, ponto B é o ponto de chegada. Acontece que todas essas outras cargas que estão em torno, elas vão atuar em cima da carga de prova Qzão, exercendo sobre ela, no final das contas, uma força elétrica resultante que vale Qzão E. Qzão vezes o campo elétrico, né? Só isso. E aí a pergunta é, quanto trabalho você terá que realizar para levar a carga do ponto A até o ponto B? Quanto trabalho você vai ter que realizar? Bom, é o seguinte, você mesmo terá que realizar um trabalho que está relacionado a você controlar a trajetória sempre compensando a força F igual a Q. Portanto, a força que você realiza tipo, a força elétrica é igual a Q, mas a força que você realiza, que eu vou deixar sem índice, é menos Q. Então eu tinha que dar uma lida nessa introdução dele aqui para eu relembrar de que força que ele estava falando para a gente colocar aqui, porque senão eu ia ter um erro no sinal. Essa é a força que a gente vai ter que aplicar. Mas, tipo, no final das contas, por que eu vou ter que aplicar exatamente o mesmo valor de força? Fica essa pergunta. Por que eu vou ter que aplicar exatamente o mesmo valor de força? Só que contrário. Vamos supor o seguinte. Existe alguma situação em que isso daqui não vai ser verdade? Existe, é claro. É claro que você não precisa sempre ficar aplicando o mesmo módulo da força elétrica. Mas você vai aplicar isso daqui para que a carga se desloque com V constante, velocidade constante. Para que ela vá segundo essa trajetória aqui do ponto A até o ponto B com velocidade constante, aí sim você vai ter que sempre compensar a força elétrica com uma força oposta. E por que a gente vai fazer ela viajar com velocidade constante? Porque assim, matematicamente, você vai obter a menor energia possível. Na verdade, você não vai obter a menor energia possível.
o menor trabalho possível, você vai obter exatamente o trabalho. Se você fizer a carga sair daqui do repouso e fizer ela chegar aqui no repouso, então a velocidade que ela tem inicialmente é zero. E a velocidade que ela tem no ponto final também é zero. Tá, eu comecei a pensar em força resultante. Não, mas a gente não está falando da força resultante, a gente está falando só da força que você está aplicando. A força que você está aplicando, beleza. Então, se a gente pensar que a carga saiu daqui com a velocidade inicial zero e chegou no final com a velocidade final zero, beleza. Independente de como você vai aplicar a força durante a trajetória, inicial até a final, mas é claro, em cima desse trajeto aqui. Independente de como você vai aplicar a sua força, o trabalho que você vai realizar vai ser sempre o mesmo. O trabalho que você realiza é sempre o mesmo. Porém, fica muito mais fácil de você calcular se você pensar na situação onde a velocidade é constante. Porque assim você vai conhecer como é sua força ponto a ponto. A sua força vai ser idêntica em módulo à força elétrica. Eu quero que você reflita sobre isso, tá? Reflita, por que que você tem que aplicar exatamente essa força? Isso aqui não é uma coisa trivial. Isso não é uma coisa trivial. Por exemplo, deixa eu pegar uma situação aqui. Vamos supor que a distribuição de carga seja... É só duas cargas, na verdade. A carga que vai gerar o campo, um Qzinho, e a carga de prova. Qzão. Qzão é a carga de prova, Qzinho é a distribuição na qual o livro se referiu, que eu chamei aqui de Q1, Q2 e coloquei elas de forma mais bagunçadas. Peraí, só desculpa a chamada aqui. Então, o livro colocou essas cargas como falou que tinha uma distribuição de cargas e eu coloquei elas de formas mais bagunçadas aqui. E aí, a carga de prova Qzão vai andar ao longo dessa trajetória, sempre sentindo uma força devido ao campo resultante de todas as cargas em volta. Mas vamos pegar uma situação mais simples. Uma única carga pontual, que vai fazer o papel das distribuições de carga, e a carga de prova. Então, a única carga pontual vai ser a responsável por gerar o campo elétrico, que vai fazer com que a carga sinta essa força aqui. Vamos supor que eu quero que a carga de prova saia do ponto A até o ponto B. O ponto B é aqui. Essa linha do ponto A até o ponto B passa pela carga Q. Embora pareça que eu não desenhei muito ok, mas vamos supor que essa linha aqui, a carga Q está em cima da prolongação dessa linha aqui, que é a trajetória que a carga de prova vai fazer do ponto A até o ponto B. E aí, elas têm sinais contrários. Não importa quem é positivo, não importa quem é negativo. O que importa é a força elétrica que a carga de prova sente é do ponto A para o ponto B. E aí a pergunta é, qual é o trabalho que você, pessoa que vai carregar a carga do ponto A até o ponto B, tem que realizar para levar a carga do ponto A até o ponto B? Aí você poderia pensar assim, olha, para essa configuração específica, se a carga de prova estiver no ponto A, eu não preciso fazer nada. Ela vai começar a deslocar sozinha, porque já tem essa força aqui devido à carga que vai atrair ela. Então, F igual a QE é a responsável por começar o movimento
até chegar no ponto B. Chegou no ponto B, eu não preciso ter feito força nenhuma. Por que que a força que eu vou fazer, se a força elétrica é QE, por que que a força externa que eu vou fazer tem que ser contrário a essa força elétrica? Sendo que nessa configuração, a carga vai sair do ponto A e vai chegar no ponto B sem eu precisar tocar na carga. Por quê? Por que que vai precisar dessa força contrária eu fazendo isso? Parece burrice, né? Parece que, na verdade, o trabalho que eu precisaria realizar, ou você, ou qualquer pessoa, mas é um trabalho de um agente externo, precisaria realizar, é zero. Quem está realizando o trabalho é só a força elétrica. Porém, o livro não está interessado no trabalho da força elétrica, está interessado no trabalho de uma pessoa que vai precisar levar a carga de prova de um ponto a outro, enquanto durante esse trajeto a carga está sob a ação de uma força elétrica. O que eu estou querendo mostrar é que durante esse trajeto, por que que as forças que o agente externo tem que realizar tem que ser sempre contrária à força elétrica, sendo que em alguns pontos da trajetória é possível que a força elétrica esteja levando a carga no sentido que a gente quer. E aí eu posso soltar um pouquinho e dar uma respirada. Eu posso dar uma descansada naquele trecho e deixar a própria força elétrica fazer o trabalho sozinho. Dá uma impressão que se daqui até aqui a força elétrica está atuando no sentido de levar a carga pela trajetória correta, pelo menos nesse trecho eu posso soltar a carga e deixar a força elétrica fazer o trabalho por mim. E aí, quando ele chegar num ponto em que a força elétrica começar a tirar a carga de prova da trajetória correta, aí eu preciso ir lá e segurar ela. Só que eu não preciso segurar ela fazendo uma força exatamente oposta. Se a força elétrica está para cá, basta eu fazer uma força um pouquinho para cá só para desviar ela e manter ela na trajetória. Por que que eu tenho que fazer uma força completamente oposta? Se eu fizer uma força completamente oposta, eu não vou estar gastando mais energia. Eu não posso aplicar uma força menor só para reajustar a posição que ela está, para manter ela dentro da trajetória e deixar que a própria força elétrica empurre. Então a força externa seria só para ajustar a trajetória e a própria força elétrica empurre. E eu vou precisar ir contra a força elétrica só se em algum trecho a força elétrica tender a empurrar a carga para trás. Aí eu vou precisar fazer uma força realmente contrária à força elétrica. Por quê? Por que que então, do ponto de vista de eu discutir todos esses porquês para você, que me parece, a princípio me parece razoável, que ao longo da trajetória, algum trecho que a força elétrica estiver, na verdade, favorável ao sentido que eu estou empurrando, por que que a minha força sempre tem que estar contrária à força elétrica? E esse exemplo mais extremo aqui, onde a trajetória é uma reta que passa pela carga que está puxando a carga de prova, eu quero que a carga de prova vá do ponto A até o ponto B, só a força elétrica está fazendo esse trabalho aí, em nenhum ponto da trajetória eu preciso tocar na carga. Por que que a força externa tem que ser ainda contrária à força elétrica? Sendo que eu posso só ficar quieto, não precisar realizar trabalho nenhum e só assistir a força elétrica realizando o trabalho. E o trabalho que eu mesmo iria realizar vai ser zero. Quem vai realizar o trabalho vai ser a força elétrica. Porque o livro está querendo que a gente calcule o trabalho realizado pelo agente externo, não pela força elétrica. E o trabalho realizado pelo agente externo é isso daqui, não essa força. Só que essa força aqui pode ser zero, desde que eu não precise ajustar a trajetória. A força elétrica já está mandando na trajetória correta. Quero que você pense sobre isso e me responda. Entendeu o questionamento? Quero que você reflita sobre isso. Não vou te dar essa resposta agora.
Mas eu já te dei a dica da resposta quando eu estava discutindo aqui em cima. Quando eu estava discutindo aqui, eu já dei a dica da resposta aqui. Quero que você pense sobre isso. Mas, enfim, vamos seguir o raciocínio do livro. A força externa que a pessoa que quer levar a carga de prova do ponto A até o ponto B tem que aplicar sobre a carga vai ser essa daqui. Não precisa ser essa. Poderia ser outra força. Só que vamos falar que é essa, porque exatamente essa força vai nos dar o resultado correto. Outras forças também dariam o resultado correto, mas essa daqui vai ser a mais simples da gente trabalhar. Depois você pensa por quê. Mas vamos trabalhar com essa. Eu quero que você, quando esteja estudando, que você treine seu poder de... Não é nem poder de argumentação. Treinar seu poder de argumentação vem depois. Eu quero que você treine seu poder de questionamento. Quero que você treine seu poder de duvidar das coisas e achar estranho. Quero que você comece a estudar essa página 64. Página 64, anote aí agora. Página 64. Quero que você leia esse tópico 2.4.1 e que você reflita como que você entenderia esse texto. Se essa questão que eu estou te falando aqui, ó, te chamaria atenção antes de eu ter te falado, quando você estava lendo esse texto, porque o livro ele não fala nada disso. Não, fala assim. Perdão. A força que você deve exercer em oposição a essa força elétrica é menos que. Se o sinal o incomoda, imagine levantar um tijolo. A gravidade exerce a força mg para baixo, mas você exerce a força mg para cima. Você poderia, claro, aplicar uma força ainda maior. Então o tijolo sofreria uma aceleração e parte do seu esforço seria desperdiçado, gerando energia cinética. O que nos interessa aqui é a força mínima que você precisa exercer para realizar a tarefa. Ele dá uma explicação que, sim, a maioria dos livros não dá explicação nenhuma. O Griffiths é muito bom. Então, beleza. Eu acho que você vai entender o sinal negativo aí, nessa explicação dele, mas já que ele quer a força mínima, ele falou, o que nos interessa é a força mínima, portanto, a força que a gente vai considerar é essa daqui. Já que ele quer a força mínima, aquela configuração que eu te falei, onde a carga Q está puxando a carga de prova, e a trajetória vai ser exatamente do ponto A até o ponto B, em cima da própria trajetória espontânea que a carga Q estaria puxando a carga de prova, a força mínima seria zero, você não precisa aplicar força nenhuma. Por que que ainda vai ser essa daqui, a mais genérica possível? Essa aqui é a força mínima mais genérica possível, tá? Zero tá errado. Por que que é essa daqui? Por que que não é zero? Porque dá a impressão de você soltar a carga aqui e ela começar a andar até o ponto B, puxado por essa outra carga, que é aquele desenho que eu tinha feito antes, é a força mínima, que é zero. Nesse caso, seria a força mínima. E aquele caso, funciona, assim, serve. Porque ele não está restringindo qual é a posição que as cargas têm que ter. Aquele caso de uma única carga que a carga de prova está aqui e ela começar a ser puxada, vale. É uma configuração que vale para essa situação aqui, que tem que ser genérica para todas as configurações possíveis. Certo? Pense sobre isso. Então, beleza. Qual é o trabalho que a gente tem que realizar? Bom, o trabalho que a gente tem que realizar é esse daqui, simplesmente substituindo essa força aqui. Então, o trabalho é menos a integral de Q e escalar dl do ponto A até o ponto B. Isso é igual ao quê? Isso é igual a
menos a variação de energia potencial elétrica. E aí a gente define o potencial como? A variação de potencial como sendo variação de energia potencial dividido pela carga. Então, a variação da energia potencial vai ser a carga vezes a variação do potencial. Então, uma coisa é o U, outra coisa é o V. Né? Então, o trabalho, na verdade, eu nem preciso repetir o trabalho aqui, menos Q integral de A até B de E escalar dl é igual. Por que que isso daqui é menos a variação da energia potencial? Porque isso daqui é trabalho, né? Trabalho é igual a menos a variação da energia potencial, lá na mecânica. Isso é igual a menos Q vezes potencial em B menos potencial em A. É só que eu tava achando que o livro ia deixar escrito em termos do... Eu tô fazendo sem olhar no livro, eu vou deixar igual o livro. Eu vou escrever o W mesmo. Isso daqui é o W. Então, o trabalho é igual a menos Q VB menos VA. Tem alguma coisa errada aqui que eu estou fazendo? Peraí. Ah, tá. Isso aqui tá errado. A gente tem que tomar cuidado com as definições das coisas. Olha só. Trabalho é menos variação da energia potencial. Que energia potencial? Energia potencial elétrica. Para que o trabalho seja menos a variação da energia potencial elétrica, é preciso que isso daqui seja o trabalho da força elétrica. Só que esse daqui não é o trabalho da força elétrica. É o trabalho da força externa. Onde a força externa, que eu deixei sem índice, é igual a menos a força elétrica. A força elétrica, que é igual a QE, e a força externa tem um menos. Então a gente troca de sinal. Então a força elétrica é menos isso, que é menos o trabalho da força externa. Então aqui viraria mais. Mas na verdade o livro nem usa a energia potencial. É porque eu estou fazendo sem olhar para o livro. Gente. E eu não olhei para o livro antes de vir para essa aula. Não dei uma lida. Eu achei que eu ia lembrar de tudo. Eu estou deduzindo algumas coisas aqui. Não, não que está errado, mas está diferente. Como eu quero deixar igual o que ele está fazendo lá. Né? Então aqui é igual a Q menos integral de A até B de E escalar dl. Isso daqui é a variação de potencial. Então, trabalho é igual a Q VB menos VA. Portanto, a variação de potencial, VB menos VA, pode ser escrito como trabalho sobre carga. Só que tem que tomar cuidado. Eu não gosto muito, eu acho interessante o que o Griffiths faz,
Porque o Griffiths ele não quer falar em energia potencial, ele quer falar em trabalho. Ele quer falar na energia gasta para você realizar uma ação. Só que, na verdade, o que eu estava... Aquelas continhas que eu estava fazendo aqui, era porque a variação do potencial, ele é definido como a variação da energia potencial por carga. Ele não é definido como trabalho por carga. Tá dando a impressão aqui que ele está sendo definido como trabalho por carga. Tem que tomar cuidado, porque aqui ele não está fazendo uma definição, ele está relacionando o potencial elétrico com o trabalho da força externa. Aqui são coisas diferentes. Aqui está relacionado com a força elétrica e esse trabalho não é da força elétrica. Se fosse o trabalho da força elétrica, o sinal tinha que ser contrário. Tinha que ser menos o trabalho sobre quê? Porque o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Porque a definição de variação de potencial é aqui, ó. Vem do variação da energia potencial por carga. Certo? Então, se fosse o trabalho